Vamos conversar hoje sobre anatomia radiológica do tórax. Campos pulmonares na radiografia do tórax. Inicialmente, falar um pouco da anatomia da divisão pulmonar. O pulmão direito ele é formado pelo lobo superior, lobo médio e lobo inferior, separados pela fissura horizontal e fissura oblíqua. À esquerda, o pulmão é formado pelo lobo superior e lobo inferior esquerdo. O lobo superior direito ele é formado pelos segmentos apical, anterior e posterior. O lobo médio ele é formado pelos segmentos medial e lateral. E o lobo inferior pelos segmentos superior e os basais, anterior, médio, posterior e lateral. Já o lobo esquerdo ocorre a junção de dois segmentos no lobo superior, formando o segmento ápico posterior, segmento anterior e os segmentos lingulares, que são lingular superior e lingular inferior. À esquerda, também no lobo inferior, a junção de mais dois segmentos, o basal anterior e o basal medial, formando o basal anteromedial. Além desse, temos o segmento superior e os outros basais, que são o basal posterior e o basal lateral. Aqui é uma imagem da radiografia do tórax, incidência em póstero anterior e incidência em perfil. E algumas vezes conseguimos visualizar essas fissuras que nos ajudam a definir os lobos pulmonares. Aqui é a fissura horizontal e a fissura oblíqua. Na radiografia do tórax, a sobreposição dos segmentos pulmonares dificulta a topografar algumas lesões, porque ocorre uma sobreposição desses segmentos pulmonares, como já havia dito, devendo somente tentar topografar as lesões baseado nos lobos pulmonares e não nos segmentos pulmonares. Da mesma forma, à esquerda. Mais uma vez, a demonstração na radiografia em incidência posterior anterior da localização da fissura horizontal e aqui da fissura oblíqua e a fissura horizontal na incidência em perfil. Novamente, a mesma radiografia, só que para topografar a localização da fissura oblíqua à esquerda. Novamente, uma imagem do lobo superior do pulmão direito na radiografia em PA e perfil. Agora, lobo inferior do pulmão direito, separados pela fissura horizontal e a fissura oblíqua. Nessa situação, delimitamos muito bem o lobo médio de um lado e do outro. E aqui atrás seria a topografia do lobo inferior do pulmão direito. Localização do lobo inferior do pulmão direito. Aqui à frente seria o lobo médio e acima o lobo superior do pulmão direito. Agora do pulmão esquerdo, separando o lobo superior do lobo inferior somente pela fissura oblíqua. Então, na radiografia em perfil, nós topografamos muito bem o lobo superior. Então, temos que ter as duas incidências. Por exemplo, se eu tiver uma lesão nesta localização, ele pode estar tendo tanto no lobo superior como no lobo inferior, havendo a necessidade de duas incidências para topografar bem essa lesão. E assim, mais uma vez, a localização do lobo inferior do pulmão esquerdo. Aqui, a questão segmentar, como falei para vocês, os segmentos dos lobos pulmonares. Numa visão anteroposterior e aqui numa visão posterior. E agora, em que segmento está localizada essa lesão? Então, na radiografia em
incidência posterior, existe uma condensação no terço inferior do pulmão direito que eu não consigo topografar. Está no lobo médio, está no lobo inferior. Somente quando eu faço radiografia em perfil eu consigo delimitar que aquela opacidade ou condensação está no lobo inferior do pulmão direito. Aqui do mesmo modo, mais uma condensação à direita, e aí ela está no lobo médio ou está no lobo inferior. Isso eu só consigo delimitar quando tenho duas incidências. Quando essa mesma incidência ela tem a projeção nessa localização, eu consigo dizer que ela não está no lobo inferior, e sim no lobo médio do pulmão direito. Somente chamado lobo médio porque o pulmão esquerdo não tem lobo médio, então está no lobo médio. As fissuras, elas também são muito melhor visualizadas na tomografia computadorizada. Então aqui uma imagem de tomografia computadorizada com a visualização num janelamento pulmonar que a gente utiliza para avaliação da densidade e estruturas pulmonares. A fissura oblíqua à direita, a fissura oblíqua à esquerda. Aqui o brônquio esquerdo, brônquio direito. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. E os segmentos pulmonares, segmento apical do lobo superior direito, nesta topografia, segmento ápico posterior, como falei para vocês, a junção à esquerda. À medida que eu vou abaixando os cortes, então cortes axiais mais baixos, aí eu consigo ver a junção de vários segmentos. Segmento anterior, um pouco ainda restante segmento apical, segmento posterior, lobo superior do pulmão direito. E do lado esquerdo, o segmento anterior e a junção do segmento apical e posterior à esquerda. À medida que eu vou inferiorizando os cortes, e aí eu consigo ver um pouco do segmento anterior, consigo ver mais o segmento posterior do lobo superior e começo a ver o lobo inferior, tanto de um lado quanto do outro. E o primeiro segmento que a gente visualiza são os segmentos superiores dos lobos inferiores, à direita e à esquerda. À esquerda eu consigo ver o segmento anterior e o segmento ápico posterior. E aí eu estou baixando os cortes, eu consigo já ver um pouco da artéria pulmonar, a aorta ascendente, a aorta descendente e os brônquios principal direito e brônquio principal esquerdo. Então aqui ainda existe o segmento anterior do lobo superior direito, e aqui nesta área onde não existe vasos é onde passa a fissura oblíqua. Para trás da fissura oblíqua já é lobo inferior. O primeiro segmento do lobo inferior é o segmento superior do lobo inferior. Do mesmo modo, aqui a fissura oblíqua à esquerda, daqui para trás, lobo inferior, primeiro segmento do lobo inferior visualizado é o segmento superior. E aí, aqui também lobo superior do pulmão esquerdo. Vou descendo mais, já consigo ver as câmaras cardíacas e esses segmentos encostados ao coração compõe o lobo médio, segmento medial, lobo médio, segmento lateral do lobo médio. Tá? Ainda vejo um pouco aqui que seria o finalzinho do lobo superior, que é o segmento posterior do lobo superior, e já vejo mais porções dos segmentos do lobo inferior, final do lobo segmento superior e aqui os basais, tá? Então, o mais medial seria o basal medial, mais posterior o basal posterior, mais lateral o basal lateral e mais anterior, um pouco mais abaixo, o basal anterior do lobo inferior do pulmão direito. À esquerda, correspondente ao lobo médio, teria os segmentos lingulares, lingular superior, lingular inferior, tá? E da mesma forma os segmentos basais à esquerda. Vou fazendo cortes mais inferiores e aí fica bem mais claro o lobo médio, tá? A fissura, e aqui eu não tenho mais lobo superior, seriam os segmentos do lobo inferior do pulmão direito, tá? Estou terminando os segmentos lingulares e nessa situação aqui eu só tenho o lobo inferior, seriam os segmentos do lobo inferior do pulmão esquerdo. À esquerda eu tenho a união do segmento
anterior e o segmento medial, formando os segmentos basais anteromediais, segmento posterior e mais lateral, segmento basal lateral. Isso a gente consegue responder que localização do pulmão em que segmento está, analisando a segmentação brônquica. Isso aqui é uma peça anatômica mostrando a traqueia, tá? A carina, que é a bifurcação da traqueia para o brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Aqui o brônquio do lobo superior do pulmão direito. Aí temos uma parte que chama-se brônquio intermédio e depois saem os brônquios do lobo inferior do pulmão direito. Da mesma forma aqui do lado esquerdo. O brônquio principal esquerdo, saindo o brônquio do lobo superior esquerdo, brônquio do lobo inferior esquerdo. Uma figura anatômica, só para mostrar, é a topografia da ramificação ou segmentação brônquica. Aqui a traqueia, a carina, que é a bifurcação. Primeira etapa é o brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Do brônquio principal direito sai o brônquio do lobo superior, que ele vai se ramificar em brônquio apical, que vai formar o segmento apical do lobo superior do pulmão direito, tá? Brônquio anterior, que vai formar o segmento anterior, e brônquio posterior. O brônquio principal direito, após a saída do ramo do brônquio superior, ele chama-se brônquio intermédio. Ali vai sair o primeiro segmento, que é o segmento superior do lobo inferior, que vai se direcionar posteriormente. Depois vai sair o brônquio do lobo médio, que vai formar o segmento medial do lobo médio e o segmento lateral do lobo médio. Ele se continua, depois dando os segmentos basais, basal medial, basal anterior, direcionando anteriormente, basal lateral e basal posterior, de acordo com a localização anatômica. E agora à esquerda, o brônquio principal esquerdo vai dar o brônquio do lobo superior do pulmão esquerdo, direcionando para cima a junção de dois segmentos, o ápico posterior, depois o anterior. Aqui os segmentos lingulares, formando o lingular superior e o lingular inferior. Da mesma forma, o segmento superior do lobo inferior do pulmão esquerdo. E os basais, do lado esquerdo, a união do basal anterior, basal medial, formando basal anteromedial. E seguindo em direção posterior, basal posterior, em direção lateral, basal lateral. Aqui, somente para mostrar a topografia, numa radiografia do tórax, onde fica a traqueia, a carina, que é a bifurcação, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Na radiografia em perfil, da mesma forma, a traqueia, tá? E as estruturas vasculares, tá? Então, a traqueia seria esta imagem, tá? Rádio transparente na radiografia em perfil, certo? Aqui somente mostrando repetidamente a bifurcação, ramificação brônquica. Seguindo a comparativo da ramificação brônquica na tomografia do tórax, é justamente isso aqui. Os primeiros segmentos que nós visualizamos no corte mais alto, tá? Ao nível da bifurcação brônquica, depois da traqueia, ao nível da carina, o brônquio principal direito, direcionando à direita ao pulmão direito, o brônquio principal esquerdo vai para o pulmão esquerdo. Então, os primeiros ramificações ou segmentos brônquicos que visualizamos são justamente isso aqui. O apical que ficou lá para cima, que não está visualizado nessa imagem, e os segmentos que vão para o anterior, direcionando anteriormente, e o posterior, para a parte mais posterior do lobo superior do pulmão direito, posteriormente. Isso aqui, a estrutura, é a fissura oblíqua. Na parte mais superior do pulmão, ela se localiza mais posterior. Ela, como tem um direcionamento oblíquo, a gente vai ver que à medida que os cortes forem baixando, a gente vai se localizar mais anteriormente. Então, aqui de forma mais clara, a segmentação do
brônquio do segmento anterior, brônquio do segmento posterior do lobo superior do pulmão direito. Novamente a fissura oblíqua. Após a emergência, começo a ver aqui, ó, o brônquio do lobo inferior do pulmão direito. O brônquio intermédio, a fissura oblíqua, então aqui já é lobo inferior e aqui lobo superior. Pouco mais abaixo, o primeiro segmento que eu falei para vocês, que é visualizado, que direciona posteriormente o lobo inferior, que é o segmento, o brônquio do segmento superior do lobo inferior. Aqui é a fissura oblíqua, aqui é a fissura horizontal, bem difícil de visualizar, mas aqui, ó, visualizado as duas fissuras. Então aqui lobo inferior, aqui está terminando o lobo superior do pulmão direito e aqui começando o lobo médio. Então depois da saída do brônquio do segmento superior do lobo inferior, você vai ver a saída dos brônquios do lobo médio. Então o segmento medial e o segmento lateral do lobo médio, a fissura oblíqua e o finalzinho da fissura horizontal. Então isso aqui é o final do lobo superior, isso tudo aqui é o lobo médio. A fissura oblíqua, como falei, ela tem um posicionamento de direcionamento oblíquo, então mais inferiormente, nos cortes mais baixos, ela aparece mais anteriormente. Lá em cima a gente lembra que ela aparecia aqui. À medida que os cortes vão baixando, ela vai se anteriorizando justamente pelo posicionamento oblíquo da fissura oblíqua. Então isso aqui é tudo lobo médio e aqui lobo inferior, tá? E aí, um corte mais baixo, após a saída do segmento superior do lobo inferior, começamos a ver as emergências dos brônquios basais, tá? Então, basal posterior, tá? Basal medial, basal anterior e basal lateral. Aqui à esquerda da mesma forma. Então, os segmentos anterior, tá? Se direcionando no lobo superior do pulmão esquerdo, a fissura oblíqua, então aqui lobo superior, aqui lobo inferior. Então, esse segmento aqui, que vai lá para cima do pulmão, na parte mais apical do lobo superior do pulmão esquerdo, é o segmento ápico posterior e aqui o anterior. Abaixo deles, nós vamos ver a segmentação do lobo superior do pulmão esquerdo, a fissura oblíqua, os segmentos lingulares e aqui o segmento superior do lobo inferior do pulmão esquerdo. Aqui, ó, os segmentos lingular, que eles se dividem, que são o superior e o inferior, tá? Parte mais superior e inferior da língula. No lobo médio, eles são divididos de forma similar, só que no lobo médio é medial e lateral. Após a saída do segmento superior do lobo inferior, nós vemos já a emergência dos segmentos basais. À esquerda, o basal anterior se une com o basal medial, formando o segmento basal anteromedial. E depois, nós visualizamos muito bem o segmento basal posterior e o basal lateral do lobo inferior do pulmão esquerdo. Olha a fissura oblíqua aqui. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês, a segmentação pulmonar normal e a divisão de lobos pulmonares visualizada tanto na radiografia como na tomografia. Estou à disposição. Muito obrigado a todos. Até breve.